Espaço Livre pela internet, com a participação do portal JNE News e também do portal Maricá Total. Aqui, Adalmir Ferreira e o nosso amigo Carlos André. Bom, e hoje nós temos nosso convidado, o Dr. Ayrton Beccari. Dr. Ayrton, é um prazer ter o senhor participando conosco do nosso programa Espaço Livre. E vamos à nossa primeira pergunta, Dr. Ayrton. Primeiro, logicamente, né, sua apresentação, desculpa. Bom, Ayrton Beccari, sou morador da cidade de Maricá, militante de políticas sociais, bacharel em Direito, especializado em Gestão Pública Municipal. Acho que é isso, basicamente. Muito bom, por sinal, né? Bom, doutor Ayrton, vamos à nossa primeira pergunta, então. Muita coisa a gente vê na internet, boatos, são os fake news, né? Falsas notícias que são espalhadas diariamente pela internet. E um desses temas apresentado por diversas vezes é a questão da intervenção militar, ou golpe de Estado. O que é e como ocorre? Isso é real? Bom, Almir, Carlos, ouvintes, assistentes, né, no caso, existe uma previsão constitucional, tá, realmente de intervenção. Mas essa intervenção, ela tem regras específicas. Tem gente que tenta criar uma instabilidade política no país. Há grupos políticos, um atacando o outro, um tentando desestabilizar o outro. Nós temos vivenciado isso muito forte no Brasil, desde a eleição que o Aécio perdeu para Dilma, né, onde o Aécio começou a incitar uma série de ódios contra o PT e o PT contra o Aécio. Né? E de lá para cá nós tivemos uma enxurrada de falsas notícias, tentando criar instabilidades políticas. Intervenção militar é possível? É possível. No Rio de Janeiro foi feito. Agora, ela tem regras específicas. Tá? As pessoas se apegam a um dispositivo constitucional que diz que o Exército, dentre outras, está como garantidor da ordem pública e constitucional, da ordem social. E com isto, eles fazem uma interpretação da Constituição dizendo que o Exército pode intervir a qualquer momento. Não, o Exército não pode intervir a qualquer momento. Não é o caso de um general acordar e falar: hoje eu estou com vontade de intervir no Brasil, vou intervir e vou tirar o presidente da República. Não é assim que a coisa acontece. Isso se chama golpe militar. Tá? A previsão que existe, tá, tanto na cartilha militar quanto em leis, tá, e na Constituição, é que o presidente da República, ouvido o Conselho da República, existe um Conselho da República que é composto de diversas autoridades, que é composto de representantes das Forças Armadas, de ex-presidentes, ouvido o Conselho da República, apreciado pelo Congresso Nacional, como foi o caso da intervenção militar no Rio de Janeiro, para um fim específico, que vai ter que ser dito qual o fim, por um prazo pré-estabelecido, ele consegue autorização para essa intervenção. Tirou isto, é golpe. Existe gente que age de má fé e existe gente que faz uma má interpretação. O direito, ele, como quase toda a área, né, de humanas, ele dá margem a muitas discussões, ele dá margem a muitas interpretações, tanto é que você tem hermenêutica jurídica, que são as formas de interpretar a lei. Né? E você vai ter sempre aquele que concorda e aquele que discorda, aquele que lê de um jeito e aquele que lê de outro. O que estão fazendo é uma leitura extensiva demais de um determinado dispositivo constitucional para criar uma instabilidade política. Alguns com má fé e outros por falta de informação. Até mesmo, eu te digo, por má fé, por quê? Quando você pega uma norma legal ou constitucional qualquer e você procura fazer uma leitura mais flexível, mais extensiva, é sempre para beneficiar alguém, não para prejudicar uma situação. Tá? Ali realmente estão agindo má fé. Não tem nenhum local da Constituição que diga: o Exército pode acordar amanhã, as Forças Armadas podem acordar, a Aeronáutica e Marinha, e resolver tirar o presidente e intervir. Isso não existe.
Carlos? Então, recebemos também perguntas de diversos segmentos da sociedade. Dúvidas ligadas à atual situação política do país. O Brasil corre algum risco de intervenção militar no momento? Algum tipo de risco? Carlos, não acredito. Nós temos que ver que, primeiro nós estamos falando de Brasil. O que é Brasil? Dos 10 minerais mais importantes para a indústria no mundo, o Brasil está entre os 3 primeiros produtores em 8 deles. Somos a 8ª economia, chegando a ser a 5ª economia do mundo. Embora um país em desenvolvimento, nós somos uma potência econômica muito grande e nos tornamos politicamente muito importantes em toda a América Latina. Comercialmente muito importantes em todo o mundo. Existe muito capital e muitos interesses diversos investidos no Brasil. Não acredito em clima nem espaço mais para uma ditadura militar em um país como o Brasil. Talvez um país menor, com maior instabilidade política, né? Eu até acredito que possa existir ainda a possibilidade de uma ditadura. Podemos dizer assim, então, que o que falta é estrutura para isso? Não é faltar estrutura para uma ditadura. É não haver clima nem aceitação mundial para um fato desse. Hoje eu acho que a Europa não aceitaria isso, entendeu? Talvez fosse interesse dos Estados Unidos, que é o país que tem maiores interesses hoje no Brasil, mas a China também tem um interesse muito grande, é um parceiro comercial muito grande. A Rússia é um parceiro comercial muito grande. Você vê que há interesses muito antagônicos, né, de correntes políticas muito fortes mundiais, que não teria aceitação mais, não haveria clima mais para uma ditadura no país. O que aconteceu em 1964, na década de 60, tá, no Brasil e na América Latina, foi outra coisa. Foi um expansionismo americano, onde se sabe hoje que os Estados Unidos fomentou ditaduras em toda a América Latina. Tá? Foi uma década que foi implantada ditadura para todos os campos, ainda no início do ano 70 você tinha ditaduras sendo implantadas, aonde os Estados Unidos trouxe suas multinacionais e transnacionais, implantou nesses países, endividou esses países com bancos americanos e depois simplesmente retirou as ditaduras no espaço de tempo até bastante curto. Quando já estava sedimentado o endividamento desses países com a América do Norte, onde as empresas americanas eram as grandes empresas desses países, era um clima completamente diferente do de hoje. Tá? Naquela época, se você fizer uma leitura de Brasil, quem era Brasil no cenário internacional? O Brasil não era nada no cenário internacional. Tá? Era um país muito grande, mas que para eles lá do outro lado só tinha samba e índio. Hoje se sabe do potencial econômico brasileiro, do potencial de exportação, de importação, de consumo, enfim, né? Há um interesse muito grande. Nós já tivemos alguns momentos de instabilidade política menores no país, onde a primeira-ministra da Alemanha interviu, o premier da Rússia interviu, Pequim se manifestou, entendeu? Então, você vê que não é mais aquela coisa, não há mais aquela hegemonia mundial americana. Tá? Porque quando a gente fala de ditadura militar, não tem como a gente não pensar nos Estados Unidos, porque nós fomos vítimas de uma ditadura civil militar fomentada pelo governo norte-americano, por interesses americanos. Né? Hoje, tá? Mesmo que fossem interesses internos, de uma oligarquia interna, isso viria a frustrar interesses do capital internacional. Tá? Isso iria frustrar interesse de alguém. Se for beneficiar os Estados Unidos, vai prejudicar a Rússia, vai prejudicar a China, vai prejudicar o mercado europeu. Se for, sabe, hoje há um mundo bem mais globalizado, a velocidade de comunicações, o capital muito mais integrado nessa globalização, não é tão fácil mais você chegar e acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou derrubar o governo. Você vê que os golpes hoje estão sendo dados de forma parlamentar. Antes da Dilma cair aqui, no que se sabe que foi um golpe parlamentar. No final, você teve senador que votou a favor da deposição da Dilma, dizendo assim, não, eu tô consciente, tá, para quem quiser ver no YouTube, eu tô consciente da inocência dela, mas pela estabilidade política eu votei a favor do impeachment. Sabe? Hoje você vê depois a auditoria pelo Senado, a auditoria pelo TCU, dizendo não foi crime o que ela fez, foi um golpe parlamentar. Tá? O Paraguai, antes disso, tinha deposto um presidente assim.
Inclusive o presidente do Paraguai não estava nem no Paraguai, ele estava na Europa. Tá? Fizeram tudo às pressas, votaram em impeachment e tiraram ele. Entendeu? Então hoje, se você corre um risco do golpe, já é um golpe parlamentar, já é uma coisa mais... Eu vou te ser muito sincero, eu acho que nem os militares querem essa porcaria do jeito que Bom, Ayrton, aproveitando aí o gancho dessa questão, o Brasil, nos últimos 2 governos, do Lula e da Dilma, começou a abrir, fazer contato com países até do bloco comunista. Isso teria posto em risco ou não essa questão com outros países que são aliados do Brasil? Olha, eu acredito que sim, tá? E esse é um dos fatores marcantes, digamos assim. Primeiro, é muito complicado falar hoje em dia de direita e esquerda, né? Porque a gente não tem muito essa visão mais de direita e esquerda, né? O que é direita e esquerda, né? Mas o PT ainda se colocava como um partido de esquerda, né? E se aproximou de alguns países que também se intitulam mais de esquerda. E países em desenvolvimento, com uma economia crescendo aceleradamente, eles criaram um banco, que foi o Banco do BRICS, né, de apoio mútuo. Eles criaram parcerias comerciais muito fortes, né, e isso realmente incomodou parte do capital internacional. Isso realmente incomodou determinados interesses de banqueiros internacionais e de alguns países imperialistas, como os Estados Unidos da América do Norte. Isso pode ter sido um dos fatores, realmente, onde se começou a fomentar, tá, que tinha que acabar com essa era PT no Brasil. Não que o PT fosse olhar para o pobre, não que o PT... Não, porque o PT estava realmente criando uma outra estrutura econômica. Já se falava de uma outra moeda forte. Você vê que a China aparece, acho que foi a China agora, ou a Rússia, que parou de usar o dólar como moeda comercial. Isso ia acontecer com o BRICS. E o BRICS era um banco que estava começando com um lastro muito grande, porque a China hoje é, sem dúvida nenhuma, o país que tem o maior lastro do mundo. É a China. É a China. E o BRICS estava começando muito forte, com muito dinheiro, emprestando dinheiro também. Ou seja, ele estava competindo com o Banco Mundial, ele estava competindo com esses grandes banqueiros internacionais, né? E isso incomodou bastante. Correto. Bom, Carlos. Então, a paralisação dos caminhoneiros colocou o país em algum tipo de instabilidade política e de risco? Eu acho que colocou, sim, colocou muito grande, mas com objetivos próprios, que não foi aumento do diesel. Os próprios caminhoneiros hoje dizem que nem 10% do que foi prometido foi cumprido, e eles não voltaram a parar. Por que eles não voltaram a parar, então? Acho que aquilo ali foi fomentado realmente. Começou nas redes sociais. Começou nas redes sociais também a Primavera Árabe, onde os anônimos, né, fomentavam a derrubada daquelas ditaduras, as revoltas, né, que foi a Primavera Árabe. E hoje se sabe que quem estava por trás dos anônimos naquela época era a CIA americana, né, o Serviço de Inteligência americano. Então começou no WhatsApp, Facebook. Quem me garante também que não foi um movimento empresarial, né, fomentando isso por trás. Por que eu digo que foi um movimento empresarial e não de caminhoneiros? Se fosse de caminhoneiros só, simplesmente, como não foi cumprido, o sindicato teria voltado. Por que o sindicato não voltou? Né? Havia um objetivo político nessa greve. Alguma coisa para abalar o governo Michel Temer. Não estou em defesa do governo Michel Temer. Acho ele uma porcaria como tantos outros antes. Tá? Agora, havia alguma coisa para abalar o governo Michel Temer. E o objetivo foi cumprido. Enquanto ficou essa queda de braço, a pressão em cima de Michel Temer foi muito grande. Porque quando você paralisa o transporte, nós somos um país onde Juscelino Kubitschek começou a sucatear uma malha ferroviária inteiramente dependente da malha rodoviária e do transporte de carga via caminhão. Né? Quando você paralisou os caminhoneiros, o que aconteceu? Você parou os portos. Você quebrou os contratos de exportação e as importações paralisaram. Os navios ficaram parados. Não conseguiu descarregar. Você, quando carrega um navio, em qualquer lugar do mundo,
eu me esqueço agora o nome do profissional, você tem um profissional específico, é o cara que vai dizer como a carga vai ser distribuída dentro do navio. É muito interessante, porque ele tem que equilibrar o navio com o peso e ele tem que dispor a carga de uma forma que uma carga não atrapalhe a retirada da outra. Então, por exemplo, essa carga vai sair no Brasil, ela fica aqui na frente, aqui e aqui. Atrás dela tem que estar uma carga que vai sair em Cuba. Atrás dessa uma carga e sempre equilibrando o navio. Quando você chega no porto aqui, que você não consegue descarregar, mas podia simplesmente descarregar, não podia simplesmente descarregar, porque os piers estavam abarrotados de mercadoria que iriam sair do cais via caminhão e que não saíram, e não tinha mais como descarregar, e os navios ficaram parados. Tá? Que você não consegue tirar essa carga aqui, como é que você vai tirar as cargas de trás? Então podemos dizer que não teve só uma paralisação, tipo, não parou apenas um meio de transporte, acabou ele vai começando a fazer um efeito em cadeia. Tá? Você vê que você cria um desabastecimento de combustível e os aeroportos que não eram abastecidos via duto, como é o caso de Guarulhos, São Paulo, que vai direto da refinaria para o duto combustível e que ele aproveitou para abastecer, eu acho que Congonhas também, né? Congonhas também, São Paulo é Congonhas? Congonhas, São Paulo. Ele aproveitou para abastecer o outro. Você parou os aeroportos, você não parou só passageiro. E os aviões de carga? Tá? E os aviões de carga que vinham entregar carga no Brasil, que não tinham combustível para comprar. Chegou o momento que os aviões que não tinham combustível para levantar voo, que estavam continuando a viagem, foram proibidos de pousar no Brasil. Exatamente. Então não foi só passageiro. Olha o tamanho da crise que você vai começando a gerar. Aí o que aconteceu? Cria uma expectativa de desabastecimento alimentar. O bicho mais perigoso que existe com fome é o ser humano, porque ele raciocina, ele não age apenas por instinto, ele se torna extremamente perigoso. Tá? Você quer provocar uma convulsão social em qualquer lugar, tira o alimento. Né? Começa uma instabilidade social muito grande, tá? O que aconteceu aqui? Os portos parando, aeroportos parando, a sociedade se revoltando, né? As pessoas com medo da reação popular, o que aconteceria, né? A bolsa despecou, o dólar subiu, os nossos contratos lá fora em dólar ficaram mais caros em reais. Isso tudo você tem que ver. Terrível na realidade. As pessoas dominó, né? Terrível, né? As pessoas tendem a pensar na greve dos caminhoneiros assim, não, fiquei sem gasolina e fiquei sem poder comprar filé. Não, foi pior. Tá? O abate de boi teve que parar. E a exportação de carne. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Teve que parar. Tá? Suínos e aves ficaram sem ração. Foram milhões de aves que tiveram que ser abatidas, que estavam morrendo de fome. E na realidade, criou-se um caos, né? Nós exportamos. Olha o prejuízo desses empresários desse ramo. Né? Então você vê que é um efeito em cadeia. Muito além daquilo que a população simplesmente pensou, fiquei sem combustível e fiquei sem carne. Não. Isso criou uma pressão muito grande em cima do governo. Porque o governo correu para a mesa para negociar. Primeiro disse que não ia ceder, depois disse que aceitava tudo, não cumpriu nada. Eu acho que por trás dos panos não estava, tá? Havia um pano de fundo isso, mas eu acho que por trás desse pano de fundo, se fosse no teatro, eu diria na coxia que está atrás, havia alguma coisa para acontecer ou acontecendo que era para ser parada e foi parada. Foi interrompida. Porque se eu não aceitar para minha cabeça que existia alguma coisa a mais na coxia, eu não vou conseguir entender nem 10% das reivindicações não terem sido atendidas e a greve não voltar. Mas os 2 meses estão chegando, né? Exatamente, estão chegando. Estão chegando no final dos 2 meses e vamos ver como é que vai ficar a questão, né? Dos combustíveis, do diesel, né? Criou uma instabilidade política muito grande que não. Podia ter criado uma convulsão social muito séria nesse país, o reflexo político ia ser violento, a pressão internacional, se isso demora mais tempo, ia ser muito grande.
Agora... Você vê que o maior exportador de cereal, de grãos, de tudo para a China é o Brasil. A China tem 1 bilhão de pessoas para alimentar. E hoje, por contratos comerciais, boa parte dessas pessoas são alimentadas pelo que é exportado no Brasil. Se você para essa exportação aqui, como é que a China da noite para o dia vai alimentar esse povo lá? Um verdadeiro Olha o tamanho do problema que você vai levando em cadeia. É igual a bolsa. Se a bolsa continua caindo, ela puxa as outras bolsas para baixo. Ela vai puxar as outras bolsas para baixo. E eu acredito que o plano de fundo disso seja Petrobras. Em um determinado momento, o ano eleitoral, se parou de falar na privatização do pré-sal, de não sei o quê. O Temer tirou o pé do acelerador. Ele tinha tirado o pé do acelerador. E toda a culpa da greve foi jogada em cima da Petrobras. Caiu o presidente da Petrobras e as privatizações de tudo ligado, direto ou indiretamente, a Petrobras voltaram a acontecer. Doutor Ayrton, dentro dessa questão, e aí nós sabemos se realmente seriam falsas notícias ou verdadeira a notícia. O presidente Temer chegou a pensar em renunciar nesse momento? Você tem alguma coisa nesse sentido? Olha, aliados do Temer colocam para gente assim que por 2 vezes, por 2 ocasiões, já o Temer pensou em renunciar. Mas dentro dessa crise, nesse momento dessa crise... Dizem, é aquela coisa, né? Você não sabe o que é verdade até o Congresso Nacional tem seus fake news. Né? Eu me lembro que tinha a quinta-feira do boato no Congresso Nacional. Quinta-feira do boato. Você não lembra dessa história, não? Não. Toda quinta-feira surgia algum tipo de boato pelo Congresso Nacional. Porque na sexta-feira eles começavam a viajar para os seus estados. Então, na quinta-feira à tarde, algum boato saía do Congresso Nacional. Agora, há aliados do próprio presidente, né, que chegaram a dizer estar ele com uma carta de renúncia pronta. É verdade. O que completaria o caos, né? Se isso viesse a acontecer. Não é o momento, porque quem quer pegar um país no estado que está o Brasil, sabendo que vai ter que tomar medidas como as que o Temer tomou ou piores, se queimar politicamente por um mandato de 6 meses, 10 meses, sabe? A instabilidade, quem quisesse pegar isso, você pode saber, bem intencionado não estaria. Olha, que posicionamento, né? Você pode ter certeza que bem intencionado não estaria. Vem cá, Adalmiro, olha só. O navio está cheio de ouro. Agora está com um rombo no casco que está afundando. Daqui a meia hora ele vai afundar. Você quer meu cap de comandante do navio? Ao peso da consciência. Não, quero não. Não dá. Se você pegar esse cap, meu amigo, você está querendo algo, ver se você consegue tirar algum ouro desse navio. Correr contra o tempo, né? Exatamente. Carlos. Com que propósito é lançada essas informações ou desinformações na realidade? Uma verdadeira onda de boatos. Criar instabilidade política. Os interesses são meramente políticos, tá? Muitas vezes até econômicos. Nós temos um grande investidor americano no mundo das ações, compra empresas, tá? Que acusam-o, tá, de patrocinar ONGs no mundo inteiro, de oposição aos governos, para criarem manifestações de instabilidades políticas, para a Bolsa cair e ele entrar comprando ações. Olha que coisa interessante, como é que a coisa funciona. É como se fosse um jogo. Tem uma família, Rothschilds, alguma coisa assim na Inglaterra, que tem uma história muito interessante. É uma família judia, tá, que vai radicada para a Inglaterra. Tá? Eles trabalhavam com câmbio, fundam banco, fundam jornal na Inglaterra e dizem que numa guerra, parece que contra Napoleão, eles conseguem saber de antemão que a Inglaterra estaria vitoriosa.
E eles lançam a notícia que Napoleão ganhou a guerra. Houve um colapso econômico com essa notícia. Eles entraram comprando tudo que eles podiam e depois desmentiram a notícia. Que loucura. Eles foram considerados já a família mais rica do planeta. Não se estima quanto tem o patrimônio dessa família. Tá? É muito interessante a história deles. Eles começam a trabalhar com algodão, eles se tornam o maior importador de algodão dos Estados Unidos, eles distribuíam algodão para toda a Europa na época, da Revolução Industrial, das tecelagens e tudo. E eles fazem essa jogada com informação. Então, essas informações falsas, elas podem ter fins econômicos e elas podem ter fins políticos. Quando você manipula uma informação, tá, você às vezes está destruindo um adversário político. Eu citei para vocês já, e vou citar novamente, 2 fatos, um com Bolsonaro e outro com Jean Willis, para não dizer que eu estou defendendo um ou ao outro. Pegaram uma frase do Bolsonaro falando das mulheres, cortaram esta frase e jogaram nas nossas redes sociais. As mulheres ficaram com ódio do Bolsonaro, eu não me lembro qual era a frase. A mesma coisa do Jean Willis, eu me lembro. Com o Jean Willis fizeram a mesma coisa. Pegaram o Jean Willis, puseram uma parte no vídeo dele dizendo que todo negro favelado é bandido. Todo negro e favelado é bandido. Na realidade não foi isso. Aí, na realidade, eu fui buscar esses vídeos na internet, consegui achar no YouTube, ele na Comissão de Segurança, dizendo que para a polícia do Rio de Janeiro, todo negro e todo favelado é bandido. Para a polícia. Tiraram essa parte, cortaram. A polícia. Para colocar Entendeu? o peso. Quem fez isso em via de regra, quem soltava essas notícias, se você olhasse, se fosse nas redes sociais, o cara botou um negócio desse de Jean Willis, você ia olhar o cara, tá? Às vezes não era o cara. Aí você pegava de quem ele compartilhou, você ia olhar, era um pastor, era alguém de uma bancada evangélica, sabe, era alguém ligado à igreja. Por quê? Porque o Jean Willis defendia o aborto, o Jean Willis, o casamento gay, uma série de coisas que os evangélicos são contra. Então o interesse ali era realmente meramente político, destruir um adversário político. Então dizer assim, por que essas notícias falsas é muito difícil. Nós tivemos o caso de uma mulher que morreu em São Paulo, linchada. Recordo. Uma vizinha, com raiva dela, jogou a foto dela na internet, dizendo que a mulher era uma bruxa, que a mulher estava sequestrando crianças na região, não sei o que. O negócio viralizou. Essa mulher estava passando dentro da comunidade, uma mulher a reconheceu, gritou que ela era bruxa, que ela estava na comunidade sequestrando crianças, o pessoal escutou e matou a mulher. Recordo, lembro então desse você caso. vê que essas notícias falsas, até por causa de briga de vizinho, hoje, tá, eles estão criminalizando essas notícias. Inclusive nos grupos de WhatsApp, tá? Saiu uma decisão recente agora do STJ, se você é administrador de um grupo ou de uma página, alguém coloca alguma coisa falsa, tá? Alguma coisa desse tipo, e você não exclui como administrador, tá? Se isto for denunciado como uma prática criminosa, você responde junto com a pessoa. É muito sério. Porque é muito sério o que estão fazendo. É muito sério. Entendeu? E estão usando isso. Nós temos aí inúmeros, o MBL, Movimento Brasil Livre, que entrou com pedido agora de inelegibilidade do Lula, Sim. que a Rosa Weber, né, que Isso. negou. O Movimento Brasil Livre, ele teve sua página tirada do ar. Porque o Ministério Público disse que era a página que mais disseminava notícias falsas dentro da internet. É uma e era coisa... meramente político. Qual era o alvo do MBL? O MBL é um movimento que hoje apoia Bolsonaro e era o PT. O alvo deles era o PT. As notícias falsas todas eram sobre o PT. Agora, o cidadão comum, ele tem como checar isso, a veracidade disso ou não veracidade dessas informações? Ele tem, Adalmiro. Olha só, primeiro, foto. O Google tem um mecanismo de busca de foto. Tá?
Você entra no Google, eu não me lembro o nome do mecanismo, mas você coloca assim, busca de foto, mecanismo de busca de foto, que você pega aquela foto e joga dentro do Google, o Google vai buscar aonde aquela foto foi publicada originalmente. Ele me deu um cutucão, falou, isso aí é fake news. Aí eu passei a ter o seguinte cuidado. Eu divulgo muita coisa hoje, pouco sobre política, muito sobre deficientes, né, que é a área que eu milito mais. Sai uma notícia, o cara bota lá, compartilhou, eu clico na notícia. Aí vai abrir a página da notícia, eu vou tentar chegar à raiz da notícia. Eu vou ver a data da notícia. Um dia desse eu vi uma notícia no Facebook, o pessoal falou, olha que absurdo, que não sei o que, isso, aquilo. Eu fui olhar, a notícia era de 2003, cara. Eu cheguei na origem, cheguei no jornal que divulgou, estava lá no jornal 2003. E o pessoal divulgando como uma coisa que estava acontecendo agora. Então você tem como fazer uma triagem. Se o que vocês realmente... bota isso assim, aconteceu isso assim, mataram não sei quem, não sei o quê. Sabe o que você faz? Pega o nome que eles estão colocando ali, pega uma parte da notícia, vai no Google, vai no Yahoo e pesquisa. Procurar ir mais a fundo para poder aí você vai... fazer uma apuração, né, tecnicamente falando. Eu fiz isso com um dia desses, e ela apareceu. Ela apareceu em várias páginas. Aí eu fui olhar o nome das páginas, completamente desconhecidas. Aí eu peguei e botei assim, página tal é confiável. Aí ia ter um site chamado eVerdades, né, que verifica notícias falsas, né? Apareceu o eVerdades falando sobre a página. Que era uma notícia da página tal, que era falsa, que a página conhecida, vincular a página. Então você tem como se proteger. Na dúvida, não compartilhe. Bom, ainda dentro dessa questão, só que essa na realidade, infelizmente, é uma questão real, é a questão da segurança no estado do Rio de Janeiro. No Brasil está complicado, mas especialmente no Brasil, doutor, ele está aproveitando a questão da intervenção. Qual o seu balanço que você faz do momento da intervenção no estado do Rio de Janeiro? Olha, se eu for fazer um balanço estatístico, morreram mais policiais, tivemos 5.000 tiroteios nos primeiros 6 meses do ano, né? O número de homicídios, eu vou chamar de homicídios, eu não estou chamando de assassinatos. Homicídio é morte. Como a morte foi, se foi um assassinato, se foi legítima defesa, é outra história. Falando de homicídios, o número de homicídios cometidos pela polícia já bateu recorde, aumentou absurdamente. O tráfico de drogas continua, o tráfico de armas continua. Se você perguntar estatisticamente o que foi a intervenção militar, eu vou dizer, foi um desastre. Está enxugando gelo? Exatamente. E pior, tá? Fizeram uma intervenção. Por que o Rio de Janeiro precisava da intervenção militar? Eu tenho uma visão diferenciada dessa intervenção militar. Tá? O Rio de Janeiro estava vivendo um conflito de poder. Tá? O primeiro comando da capital em São Paulo, hoje a maior organização criminosa de nosso país, criou inclusive o Narcosul, que você tem 10 líderes, 8 são brasileiros, são do PCC e 2 são de países de fora. Ele só não estava em 5 estados brasileiros. E um desses estados é o Rio de Janeiro, e estava entrando pela Rocinha, salvo engano meu. Tá? A escalada de violência estava muito grande, realmente estava na iminência de uma guerra entre duas grandes organizações criminosas. O Rio de Janeiro ele tem uma coisa muito estratégica, que é a favela da Maré. Os navios chegam no Rio de Janeiro, atravessam a ponte Rio Niterói e ficam fundeados do outro lado, aguardando para entrar no cais do porto. Tá? Até ali eles não passaram por uma alfândega. E a favela da Maré está de frente. Eu não vou falar mais nada, cada um tira a sua conclusão. A favela da Maré é uma porta de entrada para drogas e armas no Rio de Janeiro. Né? É um ponto estratégico para o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Tanto é que nós já tivemos outras intervenções direto na Maré. Sempre na Maré, o foco é a Maré, que a questão complicada é a Maré. Fizeram a intervenção militar. A quem favoreceu essa? Se aumentou o homicídio. Se sufocaram o tráfico de drogas de alguma forma, não conseguiram acabar com eles, mas se o sufocaram, conseguiram aumentar o número de assaltos, de furtos, de tudo, porque quem sobrevivia do tráfico armado foi roubado. Né? Se aumentou o número de policiais mortos.
Se aumentou o número de criminosos mortos pela polícia, a quem favoreceu essa intervenção militar? Ao PCC. Aí você vai falar, por que o PCC? Porque a polícia militar entrou, junto com as Forças Armadas, nas favelas dominadas pelo Comando Vermelho, até porque o PCC estava querendo entrar, não tinha uma favela dominada aqui. E espalhou o PCC pelo estado do Rio de Janeiro inteiro. Houve um aumento de violência imenso nas cidades da região metropolitana. Você veja Maricá. Maricá, a gente tinha um homicídio a cada 2 meses. Hoje se fala em 2, 3 corpos por dia em Maricá. De uma forma, prisões por tráfico. Cara, esses policiais de Maricá tinham que ter auxílio estafa. Eu estava até de parabéns quando você está tomando em Maricá. Porque todo dia um monte de prisão com tráfico, crack, uma coisa que a gente não ouvia falar na nossa cidade diariamente. Agora é apreensão de droga, de arma, aí você vai ver a ficha criminal dos caras. Comando Vermelho, Comando Vermelho, Comando Vermelho, Comando Vermelho, Comando Vermelho. Ou seja, quando a intervenção militar sair do Rio de Janeiro, o PCC continua organizado e vai entrar forte nas favelas que foram esvaziadas pelo Comando Vermelho. Nós trocamos alhos por bugalhos. Então, na sua opinião, essa intervenção deve continuar. Legalmente, há uma parada no final do ano, até a posse do novo presidente. Ela vai continuar até a previsão, né, legal dela, ela vai continuar. Não vi efeito nenhum, não vai mudar nada. Adalmir, não se combate violência com violência. E sim com a inteligência, né? O ódio disseminado dentro das comunidades hoje das favelas pela polícia é exatamente a violência pela violência. Um Estado violenta contra uma sociedade violentada e violenta. Aí, teve um cara que trabalhava no samba com 17 anos de idade que matou 17 pessoas e ele falou, eu não nasci bandido. Agora, a minha família passava muita dificuldade, é o abandono do Estado, é a violência do Estado capitalista contra essas pessoas. O meu irmão de 13 anos foi trabalhar com um avião na boca. A quadrilha rival matou o irmão dele, ele juntou com os primos, conseguiu umas armas, entraram onde era o QG dessa quadrilha e mataram 17 pessoas. Então você vê que violência você não vai combater com violência, você vai matar. Para cada uma pessoa que você matar dentro de uma favela, hoje o Estado matar, seja bandido ou não, vai ter uma família odiando essa polícia e esse Estado. Porque é um Estado que não deu nada para eles. Eles não têm educação, não têm saúde, não têm segurança, não têm saneamento, os caras não têm remédio, a comida de má qualidade, tudo foi tirado deles. O meio de vida deles, da maior parte deles, maior parte eu não digo, mas de boa parte deles, é o crime. A economia hoje, tá, dessas comunidades, direto ou indiretamente, depende do crime. Que o capital que circula ali dentro, na sua grande maioria, direto ou indiretamente, vem do tráfico de drogas, do tráfico de arma ou do crime de uma forma geral. Quando você mata um cara desse, você está botando uma família inteira de ódio contra o Estado. Por um outro lado, essas crianças que crescem ali dentro, num Estado que tira tudo deles, uma máquina capitalista dizendo que eles são aquilo que eles possuem. Se eles não possuem nada, eles não são nada. Tá? Que crescem achando a violência uma coisa comum. A polícia entrando de forma violenta, a bandidagem agindo de forma violenta contra a polícia de forma violenta contra a comunidade, que quando a polícia entra lá debaixo de tiro não sabe quem é bandido quem não é. Né? A própria criminalidade hoje age de forma violenta contra a comunidade. Tudo que é comum, tudo que você banaliza, se torna natural. É natural para essa criança que já sofre a violência do Estado e sofre esse tipo de agressão, a violência para ele é uma coisa natural. Ganhar a vida de uma forma violenta é natural. O Estado não lhe dá condições e oportunidade de ganhar a vida de outra forma. Aí ele vê que os caras que têm uma vida melhor, que conseguem um médico, conseguem um remédio, conseguem ter uma moto, tudo aquilo que a sociedade diz o tempo inteiro que ele tem direito e que ele tem que ter.
Mas não faz por onde, né? Quê? Mas não faz por onde que ele tem. Que ele tem, exato. Tá? Não deixa ele sair daquele gueto. Tá? Que ele vê que os caras que conseguem isso, os amigos de infância dele, são os que foram assaltar bancos, são os que fazem assalto, são os que traficam. Esse cara tem esse cara como herói, ele tem esse cara como referência. Ele vai querer ser aquilo ali. Então, não vai ser com violência que você vai acabar com isso. A Colômbia teve um problema muito sério dentro das suas comunidades. Tem até um filme fantástico sobre... Eu assisti esse filme, eu não me lembro o nome dele, eu vivo buscando esse filme. O que aconteceu? O tráfico de drogas havia tomado conta das favelas, das comunidades na Colômbia. E, como no Brasil, no primeiro momento, o traficante era aquele cara bonzinho que ajudava a comunidade, com o tempo a coisa foi se revertendo e eles se tornaram opressores da própria comunidade. Aí, dentro da comunidade, jovens se rebelaram, se armaram e expulsaram esses traficantes. Mataram e expulsaram mesmo. Eles se denominavam grupos de autoajuda e começaram a patrulhar suas comunidades. Só o que aconteceu? Eles viraram bandidos. Eles mataram, eles estavam armados. Eles também viraram bandidos. Eles também viraram assassinos. E eles precisavam de sobreviver de alguma coisa. Então eles começam a traficar. Tá? Trocou 6 por meia dúzia. E eles se organizaram numa grande organização criminosa intitulada Grupo de Autoajuda. Um dia a Colômbia resolveu encarar eles como um grupo de guerrilheiros, um grupo político. E negociar com eles como um grupo de guerrilheiros, um grupo político. Fizeram acordos, deram indulto, somente a 2 não deram indulto aos crimes cometidos. Eles depuseram as armas, na condição também que o governo investisse em saneamento, educação e saúde dentro das comunidades e patrulhasse as comunidades para que aquele tipo de tráfico de drogas não voltasse lá para dentro. Seria mais ou menos por aí que o governo brasileiro... A intervenção social, não adianta fazer intervenção militar sem intervenção social. O dia que sair a intervenção militar, o PCC vai estar lá dentro, o Comando Vermelho vai querer voltar, vai começar outra guerra. Quer dizer, a situação vai continuar sendo totalmente insustentável como está hoje, né? E aí, só um tópicozinho nessa questão. As milícias, a polícia hoje, do estado do Rio de Janeiro principalmente, eu acho que ela está passando uma situação até inédita, né? Digamos assim. A questão dos comandos, a questão da milícia e a polícia no meio desse fogo cruzado. A polícia no meio desse fogo cruzado e junto desse fogo cruzado. Junto. Uma das coisas que ajudou muito a proliferar as milícias foi a participação de policiais. A vista grossa feita por alguns policiais. Resta esclarecer a população o seguinte: a polícia militar é uma corporação gigantesca. Tá? Não vou defender nem acusar policial de nada, nem uma corporação dessas. Mas uma coisa eu gosto de ser muito justo, e por um lado eu sei que tem policiais que cometem barbárie, por outro eu sei que tem policiais extremamente honestos, sérios, humanos, tá lá dentro, que se revoltam por barbárie feita por colegas, mas que temem até denunciar por eles não serem vítimas de fogo amigo. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é o órgão público no país que mais pune. No estado do Rio de Janeiro? Não, no Brasil. No Brasil? É a Polícia Militar do Rio de Janeiro, é que mais pune servidor. Prende, expulsa, investiga. Agora, nós deixamos chegar um caos à criminalidade no nosso país. Essa é a minha visão também. E nós temos policiais mal pagos, mal equipados, vivendo numa profissão de extrema tensão. Hoje, o que acontece com o policial? O cara entra com a polícia militar. Me diga com sinceridade, com soldo de um policial militar no Rio de Janeiro, ele pode morar em outro lugar que não seja próximo de uma favela? Não, Ele sem não condições. Pode. Tá? Ele já começa a ficar exposto por aí. Ele já começa, muitas vezes, a ter que fazer vista grossa o que acontece em volta dele por causa disso. É o mau salário que cria um policial? Não, não é. Porque tem policial que mora nas condições que é bom.
policial. Uhum. Agora, tem policial que acaba revoltado contra a própria polícia e tem policial que tem má índole. Esse cara que tem má índole, ele tem um contato muito direto com o crime. E com um crime que movimenta muito. A questão é muito complexa na Muito realidade. complexa. Então nós temos, por um lado, eu acho que uma polícia despreparada para ser diferente do que é no nível de violência, de abordagem de tudo. Tá? Mas também não sei se dá para ela ser diferente hoje. Tá? Numa violência social que nós temos, que quando ele bota o pé dentro da favela, dá uma rajada de AR-15 em cima dele. Entendeu? É uma loucura, né? É um troço complicado. O nível de tensão emocional que esse policial vive é muito grande. Nós temos uma polícia mal equipada, tá? Com colete, com validade vencida, colete comprado, sabe lá Deus aonde, que não está aguentando tiro 32, encarando os caras com arma de guerra. Imagine, com arma de guerra, né? Uma Nós R-15 da vida, né? Nós temos policiais oriundos das camadas mais baixas da sociedade, muitas vezes, oriundos de dentro dessas comunidades, que quando chegam a ser policiais não conseguem sair de dentro dessas comunidades e ficam com a família à mercê dessa bandidagem. Nós temos também policial mau caráter, como nós temos mau caráter de qualquer servidor público. Aquele que diz, não, eu vou ficar rico na polícia. Qualquer profissão, né? Como qualquer profissão. É. Entendeu? Então você tem uma gama de facetas diferentes que facilita a proliferação desse crime. Tá? E agora, por exemplo, as milícias se criaram muito, você vê toda hora que estoura a milícia tem policial envolvido. Seja civil, seja militar, ou seja alguém de força armada. Entendeu? É a carteirada, é o conchavo com amigo, aí o policial que é honesto fica com medo de denunciar, fala, pô, esse cara aí só me deu com bandido, vou tomar um tiro, vai saber onde eu moro. Não vai querer correr esse risco, né? Entendeu? E aonde o Estado falta, sobra oportunidade para o crime. A milícia também é um crime. Né? Sobra porque a milícia mata. A milícia não explora só o gás, a água, o gato net, que já é crime por si só, a forma que eles fazem. Mas eles também matam, também são grupos de extermínio. Se rebele contra a milícia, você vai ver o que acontece. Complicadíssimo, né? Bem complicado. Então, remodelar isto, você tem que começar com o Estado presente. A milícia não vai conseguir entrar onde o Estado está presente o tempo todo. O policial militar, ele tem que ter uma rotatividade, ele não pode ficar o tempo todo na rua, ele não pode ficar o tempo todo na mesma área, ele tem que ter um tempo para repousar a cabeça dele dentro do gabinete, dentro da área burocrática, entendeu? Ele tem que ter condições financeiras também de sustentar a sua família divinamente. Com a prostituição num país que o cara está em risco 24 horas, o policial militar hoje não tem isso de vida só quando ele está de farda. O cara Com farda ou sem farda, ele é um alvo, né? Ele é um alvo. A família dele é um alvo. O que ele ganha para viver este clima de tensão, entendeu? É algo extremamente complicado. Muita E coisa. você exigir equilíbrio emocional de um policial desse para fazer uma abordagem dentro de uma comunidade onde ele está tomando rajada de AR-15... E estando praticamente despreparado, né? Até a nível de proteção mesmo, né? Deixo bem claro mais uma vez, as atrocidades cometidas pela polícia, eu não estou as defendendo. Tá? Eu estou falando dos bons policiais, que são a maioria da polícia militar. Na questão política, nós estamos ouvindo um nome que é de um militar, que é o Jair Bolsonaro. Fala-se muito do apoio dos jovens dizendo que irão votar nele, votar nesse militar. Como a gente pode ver essa questão? Como o senhor vê essa questão? Eu tenho algumas facetas, tá? Para ver isso aí. Primeiro, nós temos um percentual aí de 17, 20% de uma população extremamente conservadora, com pensamento de extrema direita, que é mais ou menos o que o Bolsonaro bate nas estatísticas. Nós temos uma juventude bastante desinformada, é uma juventude que diz que vai votar no Bolsonaro pelas ideias que o Bolsonaro apresenta. Só que eles são desinformados do que aconteceu no passado com ideias iguais. Hoje ele diz que eu vou votar no Bolsonaro por causa disso e daquilo, aí diz que fulano é ladrão, ciclano é ladrão. Se o Bolsonaro assume
e implanta suas ideias, e amanhã ele vier ter que dizer que o Bolsonaro é ladrão isso e aquilo, vai acontecer com ele o que aconteceu em 64, 65, 63, década de 70. Eles não sabem o que foi aquilo lá atrás, as ideias que o Bolsonaro vem trazendo. Então há uma desinformação muito grande de uma juventude, o que são o perigo dessas ideias, o perigo do extremismo, seja ele de direita ou de esquerda. Os extremos são perigosos. O radicalismo é perigoso. Então há uma desinformação muito grande do jovem. E há o protesto. Tá? Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma onda de conservadorismo e de direitismo, digamos assim, não é só no Brasil não. No Chile aconteceu, no Paraguai aconteceu e aconteceu na Europa. O parlamento europeu, a maioria, é um parlamento de extrema-direita hoje. Por quê? Nós vivemos um momento onde a chamada esquerda, ou centro-esquerda, dominou esses locais e que os resultados foram desastrosos. Então eu ainda vejo o Bolsonaro como um macaco-tião, um voto de protesto. Eu vi ontem uma mulher que falou que ia votar no Bolsonaro, que a família dela ia votar no Bolsonaro. E a jornalista perguntou por quê. Ela respondeu porque ele é maluco. Não, o que eu Aí acho ela falou, interessante... deixa eu completar. Sim. Você vai votar porque ele é maluco? Falou, para dar jeito nesse hospício que o Brasil virou só um maluco. Ou seja, é o voto de protesto. Eu acho uma coisa que eu até ouvi falar, né, alguns jovens que vieram comentar até mesmo comigo sobre isso. Não quero porque ele tem a ideia de amanhã ou depois estar armado. A gente poder andar armado por segurança. Já ouvi isso, esse tipo de comentário. Como que isso vai fazer com que o brasileiro venha se sentir mais seguro? Se no Brasil que a gente vive, o pessoal já está sem arma, já está sem... O máximo ter na mão é uma faca, ou então mesmo sem estar armado, já é uma violência muito grande. Como? Como que isso pode ser um lado... Olha, como podemos ver um lado bom mediante isso? Primeiro vamos esclarecer uma coisa. O brasileiro pode andar armado. O porte de arma que ele com um porte de arma. O porte de arma existe, desde que ele cumpra com determinados requisitos. Tá? Ele pode ir lá. Eles estão achando assim, que amanhã o brasileiro vai poder andar armado. Aí todo mundo vai correr numa loja, como nos Estados Unidos, vai comprar um fuzil e vai botar nas costas. Tá? Ele vai morrer com o próprio fuzil. Eu pude presenciar isso em algumas comunidades. Eu fiquei bobo de ver isso, mas na rua mesmo, jovens, né? Com um fuzil atravessado nas costas, como se fosse um militar. Achando que aquilo dá o poder. Sim. Ele não tem preparo para aquilo. O bandido, quando chega, ele chega com o elemento surpresa. O bandido, se ele vê que ele perdeu o elemento surpresa, ele normalmente recua. Se eles vêm para a sua direção, o cara vem na sua direção, seguindo numa rua, se ele percebe que você percebeu que ele está sendo seguido, você está seguindo ele, em via de regra, não é todo caso, mas em via de regra ele recua. A não ser que ele esteja num número maior, não sei o que, cair. Tá? Mas um dos fatores é aquela coisa, o cara vai pula o teu muro, vai entrar na tua casa de noite. Se você acender as luzes do lado de fora, ele volta. Ele já não tenta. A não ser que ele tenha vindo encomendado para te matar, alguma coisa. Então, em via de regra, quando o bandido perde o elemento surpresa, ele volta. O grande arma do bandido é o elemento surpresa. Aí você está com um fuzil nas costas, a pistola na cintura. O cara vai e te encosta uma arma na nuca. Você vai fazer o quê? Você vai sacar da pistola? Você vai morrer. Se você não sacar da pistola, ele vai te levar o fuzil e a pistola. Vai. E se você tentar reagir, está arriscado tomar um tiro com sua própria pistola. Na verdade, o brasileiro quer ter uma arma na cintura, livremente, sem ter que registrar, para ameaçar o vizinho, a briga de trânsito, a discussão de futebol, para mostrar que é machão. Entendeu? O que eles querem é isso. O porte de armas no Brasil não foi proibido. O Estatuto do Desenvolvimento, ele fez regras mais rígidas e infligiu penalidades mais rígidas a quem descumprisse suas regras. Mas o Estatuto do Desarmamento também, ele foi fragilizado pela sua intenção de fundo. A intenção de fundo do Estatuto do Desarmamento era meramente comercial. E isso não foi divulgado. O que o Estatuto queria que não passou, que houve um plebiscito? Poderia ser vendido arma dentro do Brasil? Legalmente falando. Legalmente falando. O que eles queriam saber era isso. O plebiscito é se poderia continuar vendendo arma ou não.
E o plebiscito disse que não. O que estava por trás disso? Um acordo com a Organização Mundial de Comércio, que o Brasil faz parte, ele é bem claro que o Brasil não pode, nenhum país pode exportar aquilo que é proibido a venda dentro do seu país. O Brasil é o maior exportador de arma leve do mundo, segundo os Estados Unidos. Essa é de espantar, né? Mas... Se proíbem o comércio de armas dentro do Brasil, a venda de armas no Brasil, o Brasil não mais poderia exportar armas. Nós somos o maior exportador de armas leves. Os Estados Unidos é de arma média e pesada. Arma leve é o Brasil. É um caso muito sério, né? Bom, doutor Ayrton, para a gente finalizar, então voltando lá na questão do candidato, do pré-candidato, né? Ele teria, como ele é militar, ele teria apoio dos seus amigos, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas de um modo geral? Não. Não Você teria. vê que alguns generais se manifestaram, inclusive, um chamando ele de maluco, dizendo que ele é maluco, não é? Porque ele pede intervenção, ditadura, não sei o quê, e tem um general chamando ele de maluco, né? Ele tem, talvez, apoio de parte dos militares, da polícia militar e de parte, porque ele também não é simpático por todos. Porque, na verdade, todo este tempo que ele está lá, ele e família, né? Porque ele está lá e os filhos espalharam para tudo quanto é canto, nem pelos policiais militares ele fez nada que preste. Então, Tanto é que nunca teve uma lei aprovada na vida dele. Tem quantos anos de carreira como militar e nunca aprovou nada dentro do Congresso? A conclusão que nós tiramos disso é que o eleitor, de um modo geral, deve pensar bem, refletir bem, né, nos futuros candidatos, né? De um modo geral, não só na presidência, como governadores, deputados e senadores, né? Com certeza. Melhor, hoje, doutor, principalmente para presidente da República, nós temos que pensar o seguinte: nós não podemos ter ninguém radical, na minha opinião. Tá? Nem para a extrema-direita, nem para a extrema-esquerda. Nós precisamos de alguém que seja mais conciliador. Tá? Sem isso... E alguém, já que nós não vamos mudar o modelo econômico, eu já falei isso uma vez e me repito várias vezes quando fizerem. Eu levei muitos anos para entender que não é a tipologia de forma do governo que importa, e sim o modelo econômico. Não me interessa se é comunista, se é monarquista, se é o primeiro-ministro, agora está me fugindo do termo, parlamentarismo. Não importa o que seja. Se não mudarmos o modelo econômico, as desigualdades sociais vão continuar, a corrupção continua e tudo. Nós temos uma realidade, tá? Levamos centenas e centenas de anos para sair do modelo feudal, tá, de economia, para entrar no modelo capitalista, que é até muito recente. Ninguém fez uma proposta diferente, o modelo capitalista vai continuar. Então não adianta você pegar e botar um radical de esquerda querendo romper com o capitalismo, porque você vai criar um caos social. Muito grande. Muito grande. Então você tem que ter uma pessoa ponderada, moderada, que consiga transitar dos dois lados, que consiga transitar com coerência junto a economistas, a banqueiros. Ele tem que ter uma penetração, digamos assim, né? Por exemplo, com todas as classes, eu né? gosto do Boulos. Eu gosto do Boulos, mas ele me chega dizendo que vai brigar com o banqueiro, com isso e com aquilo. Não vai. Se for, vai criar um caos. Não vai conseguir governar. Não vai conseguir governar. Eu acho um candidato até bom, um cara inteligente, mas não vai conseguir governar se vier radicalizar dessa forma. Se você vier radicalizar para uma extrema-direita, você também não vai conseguir governar. Entendeu? Então, hoje, a gente tem que procurar uma coisa mais moderada. Sabe? Os tempos são outros, né? Exatamente. Dentro de uma condição capitalista, tá? Neoliberal, que não vai ser mudado mesmo. Tá? Alguém que consiga transitar de um centro-esquerda, que consiga transitar aqui e consiga fazer alguma coisa pela população menos favorecida. Entendeu? Para ver se diminui essa violência, essa desigualdade, que os abismos sociais só aumentam no nosso país. Muita coisa mesmo. Bom, Carlos, você teria mais alguma pergunta? Só isso mesmo, Só isso mesmo. Bom, então, doutor Ayrton, gostaríamos de agradecer pela sua participação nesse nosso primeiro programa
Se Deus quiser, estaremos fazendo outros, né? O convite já está aberto. E o que você gostaria de deixar para os nossos internautas? Bom, Adalmir, primeiro agradecer a você, agradecer ao Carlos, né, o convite. Bom, há poucas coisas, né? Voltar somente na questão das informações falsas, tomarem cuidado com essas informações, as pessoas estão sendo criminalizadas, está sendo rastreada, então verifique a origem, vá buscar o postal segura, pesquise, para você não estar divulgando verdades que possam prejudicar alguém e a você mesmo mais tarde. Com relação ao momento político, tem que lembrar o seguinte: o voto que você vai dar hoje vai comandar a sua vida por 4 anos, talvez 8. Ok. Bom, doutor Ayrton, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Adalmir, Carlos. Até a Carlos, próxima. obrigado.